Bom, então hoje o tema da nossa apresentação é eventos adversos e iremos também demonstrar a nossa plataforma desenvolvida para monitoramento e notificação de eventos adversos. Então a meta hoje é trazer um panorama geral de eventos adversos no contexto da pesquisa, falar rapidamente de eventos adversos em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos e apresentar a plataforma desenvolvida para monitoramento de eventos adversos. Bom, quando se trata de monitoramento de eventos adversos no contexto da pesquisa, nós temos que tratar de 4 passos essenciais, que é a identificação do evento adverso, a avaliação desse evento adverso, o controle do evento adverso e a adjudicação. Então, essas 4 etapas elas são cruciais para que a gente possa definir com precisão um evento adverso. Então, a primeira etapa, que é a identificação, ela diz respeito à gravidade do evento e a relação que o evento tem com a intervenção que foi realizada. A parte de avaliação do evento adverso diz respeito a uma documentação crítica que tem que ser acumulada para esse evento adverso, sobre esse evento adverso, e também a avaliação feita por dois especialistas independentes quando se trata principalmente de eventos adversos considerados sérios, que nós vamos mostrar depois como que é feita essa classificação. E se houver discordância entre os avaliadores independentes, é feita uma reunião pelo Comitê de Eventos Adversos. Só uma pequena pausa, o doutor Adão está colocando que está sem áudio. Para os outros está tudo funcionando? Acredito que então deve ser um problema isolado, talvez ele deva checar o áudio dele, aumentar o som aí, que da nossa parte aqui acho que está tudo ok. Bom, então, uma vez tendo finalizado a parte de avaliação, tem que ser, durante todo esse processo, feito um controle de qualidade dos dados reportados, no que se refere à descrição do evento, a avaliação que foi feita desse evento, assim como também dos resultados do evento. E, por fim, a adjudicação. A adjudicação é o julgamento final. É quando a gente faz o fechamento do processo e uma consequente notificação a órgãos reguladores, comitê de ética, a outras instâncias de acordo com o escopo do estudo. No nosso estudo, nós não vamos chegar na fase de notificação de órgãos, de comitê de ética e nem de patrocinador, porque é um estudo com uma característica de registro, onde a intervenção que é feita no paciente é uma intervenção assistencial e não uma intervenção no sentido de uma proposta nova, de uma nova terapia. Tá? Então, no que nós nos baseamos para desenvolver toda a parte de monitoramento de eventos adversos desse estudo e, em especial, a nossa plataforma? Nós tivemos como modelo a plataforma de eventos adversos da Duke University, onde eu tive a oportunidade de fazer estágio por 1 ano, e tive contato com as pessoas que trabalham lá com eventos adversos. Nós tivemos acesso à documentação, então o grupo da Duke nos mandou uma documentação sobre a plataforma deles, e agora nós estamos em fase de retomar os contatos para fazer alguns ajustes no nosso sistema. Também tivemos a oportunidade de ter contato com o pessoal do Instituto do Câncer dos Estados Unidos, que é o NCI, que é vinculado ao NIH. Eles têm a maior plataforma de eventos adversos que hoje existe. A plataforma deles tem acesso, está disponível no mundo inteiro, inclusive até no Brasil. Com essa plataforma eles monitoram eventos adversos que acontecem em qualquer estudos deles, né? Então, também tive acesso à documentação. Eu tenho um usuário temporário para acessar o sistema deles, para fazer teste. O que é muito interessante na plataforma deles é que eles usaram uma ferramenta open source, que significa o quê? Que eles podem fazer, né, modificações e até outras pessoas também que queiram modificar em cima do modelo deles também podem fazer, né? É uma ferramenta livre.
De acordo com o material do NCI, que é o Instituto de Câncer dos Estados Unidos, eles criaram uma graduação para os eventos adversos, como está aqui nesse quadro em vermelho, que é preconizada pelo FDA e por órgãos regulatórios nos Estados Unidos. E essa é a classificação que nós adotamos também para os nossos eventos adversos. Então, a gente seguiu a regulamentação internacional, onde a gente tem uma classificação que vai de 0 a 5, como o grau do evento adverso, onde o mais grave, né, é a morte, com graduação de número 5, um evento adverso que leva ao comprometimento da vida, um risco de vida e que requer intervenções urgentes, uma hospitalização ou prolongamento da hospitalização do paciente é denominado como grau 4. Um evento adverso grave é aquele que é clinicamente importante, mas que não compromete a vida, requer intervenção e hospitalização, ou pelo menos ao prolongamento da hospitalização. Moderado, quando requer intervenções não invasivas. Leve, quando basta uma observação clínica ou diagnóstica, e o 0, que é sem evento adverso. Então, nós seguimos no nosso sistema essa classificação, e toda vez que um evento ele apresenta graduação maior ou igual a 3, ele está sujeito à avaliação por 2 especialistas, assim como pelo Comitê de Eventos Adversos. Bom, dando prosseguimento, outro tipo de classificação de eventos adversos que é muito utilizado é qual é a relação do evento adverso com a intervenção. Dessa forma, nós temos 2 grandes grupos, aquele evento que não tem nenhuma relação com a intervenção e o evento que tem relação. E eles têm a classificação de não relacionado, improvavelmente relacionado, possivelmente, provavelmente e definitivamente relacionado. Para o nosso estudo, nós simplificamos um pouco. Vamos utilizar somente o não relacionado, que é aquele evento que claramente não tem nenhuma relação com a intervenção, o que é possivelmente relacionado com a intervenção e o definitivamente relacionado. Porque os que estão nas outras fases intermediárias, a diferença é muito sutil e nós achamos que não iria comprometer em nada. Então, nesse momento, nessa fase, nós vamos usar somente 3 graus de relação com a intervenção. Toda a terminologia da parte de eventos adversos se baseou no MEDRA. O MEDRA é um órgão que cuida da terminologia para eventos adversos, é um órgão internacional. Embora sediado nos Estados Unidos, mas ele está disponível, vocês podem ver que ele tem até várias linguagens, inclusive até na língua portuguesa, então é um vocabulário médico para eventos adversos. Então a nossa construção se baseou na codificação do MEDRA. Por se tratar de uma área muito específica, a estimulação cardíaca, logicamente havia alguns termos que não foram identificados lá e que no caso foi discutido aqui com os especialistas da área a melhor classificação e graduação desses eventos, tá? Então isso foi trabalhado. Bom, o MEDRA ele tem uma classificação hierárquica de eventos que se baseia nos sistemas orgânicos e a gente se baseou totalmente na documentação das doenças cardiovasculares. Então, exemplificando para vocês o que é essa escala de gravidade. Vamos pegar um evento adverso que é bastante comum aí na área de dispositivos, hematoma de loja. Então, hematoma na loja do gerador de pulsos após uma troca de gerador ou implante inicial. O que seria o grau 1? É um hematoma sem tensão que requer apenas observação clínica. Um hematoma grau 2 é um hematoma com tensão que requer uma intervenção cirúrgica, uma drenagem. E um grau 3, um hematoma extenso que requer intervenção cirúrgica e até possivelmente transfusão de hemoderivados. Tá? Então seria essa a graduação proposta. Um segundo exemplo, agora um evento clínico, uma arritmia cardíaca. Então, um paciente que comparece ao serviço, ele é portador de dispositivo com uma arritmia cardíaca. Que graduação nós podemos ter? Desde o 1 até o 5. Então, desde uma arritmia não sintomática até uma arritmia que pode ser fatal, né? Então, uma arritmia que pode requerer uma intervenção médica, uma que pode comprometer a vida. Então, dessa maneira que nós trabalhamos com a terminologia de eventos adversos
do nosso estudo e aí da nossa plataforma. Certo? Então, só trouxe aqui também alguns slides só para falar um pouquinho de eventos adversos e complicações em portadores de dispositivos cardíacos. Acho que um dos melhores exemplos é o registro REPLACE, que foi um estudo prospectivo, multicêntrico, que envolveu 72 centros dos Estados Unidos, totalizando uma casuística de 1.750. Brinquei aqui com o pessoal da nossa equipe, né, e aí estendendo para todos vocês, a nossa meta é ter 2.000 pacientes no nosso banco, e nós vamos ter um total de 12, 13 centros, então para ver como que o volume aqui no Brasil é bastante representativo, né, então o nosso banco vai trazer informações bastante importantes aí. Mas só que aqui no caso deles, são somente procedimentos de reoperação, né? No nosso caso vai ser 2.000, entrando todos os tipos de procedimento. Eles dividiram em duas coortes, a coorte número 1 com 1.030 pacientes, que era só troca de gerador de pulsos, e a coorte 2 com 713 pacientes, que foram submetidos à troca de gerador de pulso e implante de cabo eletrodo, que seria o procedimento que a gente chama de upgrade, né? Mudança no modo de estimulação para um modo um pouco mais sofisticado. E eles mediram como desfecho complicações maiores e complicações menores. Aqui eu vou mostrar 4 slides de complicação. Então, primeiro, as complicações menores no grupo que foi submetido somente à troca de gerador. Eles mediram no período perioperatório e até 6 meses de seguimento. Então, notem que eles tiveram uma incidência, né, de 74 casos de complicações menores, sendo hematoma de loja, inflamação e deiscência superficial da ferida os mais frequentes. Em relação às complicações maiores após a troca de gerador de pulso, 41 pacientes apresentaram esse tipo de complicação, sendo os mais frequentes problemas no eletrodo, como disposicionamento, reinternação e infecção, logo na sequência, hematoma de loja, tá? Agora, em relação ao grupo que foi submetido à troca de gerador associado ao upgrade de sistema, que aí já seria um procedimento um pouco mais complexo. Então, o número de complicações aumenta para 100 casos. Temos como uma complicação bastante importante o disposicionamento de eletrodo, que aconteceu em vários casos, hospitalização prolongada, hematoma e até mesmo 8 casos de óbito nessa população. E as outras aí que foram menos frequentes. Em se tratando de complicações maiores, lógico que o óbito deveria estar aqui, eu não sei, que talvez eu deva ter trocado algo no slide, né? Em complicações maiores ocorridas nesses pacientes, a gente tem 41 casos, desde disposicionamento de eletrodo, também reinternação, infecção e hematomas que requereram uma reabordagem. Tá? Então, aqui só para exemplificar, né, que a literatura tem sim hoje algumas informações. No contexto brasileiro, nós ainda carecemos, né, de casuística que demonstre taxas de incidência de complicações. No Instituto do Coração, no período de 2011 a 2012, nós conduzimos um registro para verificar complicações. Nós chegamos a uma casuística de 708 pacientes, e se for aprovado esse trabalho, a gente vai apresentar agora no Congresso Brasileiro de Arritmias. Estamos preparando também para publicação material. E dessa experiência que nós tivemos nesse registro, que incluiu 708 pacientes que foram seguidos por 6 meses, nasceu o desejo de ter um sistema de monitoramento eletrônico que favorecesse o cadastramento das informações, assim como também o gerenciamento dos eventos que acontecem nos pacientes. Então, foi a partir de dados daquele estudo, da nossa experiência, da experiência aqui da equipe, que nós passamos a ter então o desejo mesmo, a ideia de desenvolver essa nossa plataforma aí que nós batizamos com esse nome aqui, que é Cardiac Implantable Electronic Devices Adverse Event Report System. Né? Então, demos aí um nome já em inglês para ele, que a ideia é publicar logo a metodologia desse sistema. Então, na semana passada, nós apresentamos para vocês que esse sistema que a gente fala que usa a ferramenta Azure,
ele tem 2 módulos, um módulo que é para gerenciar o segmento dos pacientes e um módulo que é totalmente voltado para eventos adversos. Então, é desse módulo que eu vou passar a falar agora um pouquinho para vocês nos próximos slides. Bom, para acessar ele, é o mesmo link que a gente passou para vocês, né? Fluxo de trabalho, hc.fmusp, login. Então, vocês vão usar o login e senha que nós já transmitimos para vocês. E, ao logar, o áudio está falhando, deixa eu dar uma checada aqui. Ao logar, vocês serão remetidos a uma tela como essa, que talvez vocês já tenham acessado, onde nós temos basicamente 2 fluxos. Um fluxo para notificação de evento adverso e um fluxo para registrar o paciente e gerenciar esse paciente no estudo. Então, entrando no fluxo de evento adverso, então, imaginem que eu selecionei a opção evento adverso, seremos remetidos a essa tela, que é muito semelhante à do outro processo, onde iniciamos colocando os dados iniciais do paciente. Então, identificação, CNS, em seguida selecionamos o centro de pesquisa. Para os demais centros, está tudo ok com o áudio, pessoal? Notando que tem aqui uma nova observação sobre o áudio. Tudo ok. Bom, então tá bom. Pessoal, só voltando aqui. Então, uma vez que entrei os dados iniciais e selecionei o centro, seremos remetidos a uma tela, que já é a tela do sistema de monitoramento de eventos adversos, né? Aqui tem que pedir para eles corrigir o texto. A gente, na hora que vê o slide, que nota o erro, né? Sistema de registro de monitoramento não precisa tanta coisa assim, né? Então, nós entramos com a data do evento, a data do procedimento, o registro do paciente. Na verdade, tem coisas que já carregam automaticamente se vocês já tiverem preenchido, né? Vamos selecionar, então, primeira etapa é a descrição do evento. Então, lembra que eu falei dos grupos, nós dividimos aqui para a nossa área em complicações cardiovasculares, hemodinâmicas e respiratórias, estão juntas, complicações relacionadas ao sistema de estimulação, complicações mecânicas e hemorrágicas, complicações infecciosas, tromboembólicas, outros eventos que a gente ainda está em fase de alimentação e o óbito, né, que é o evento mais grave aí. Selecionamos, então, complicações cardiovasculares, hemodinâmicas e respiratórias. Nesse caso, a gente tem essa lista de opções, vocês selecionando, então, a categoria complicações cardiovasculares, terão essa lista, e nesse caso, nós tivemos um paciente, então, com derrame pericárdico. Uma vez que foi selecionada a opção derrame pericárdico, nós já temos a graduação possível para o derrame pericárdico. No caso desse indivíduo, foi um derrame pericárdico com comprometimento hemodinâmico, necessitando de intervenção médica urgente, tá? Então, é de gravidade número 3. E aí vem a seguinte pergunta, se isso necessitou hospitalização ou até mesmo completando que fosse prolongada a hospitalização do paciente. Ao invés dele ter uma alta prevista nas próximas 24 horas, isso fez com que ele tivesse mais um dia de internação, 2 ou mais, tá? Então, a resposta aqui para a hospitalização não se refere só a uma nova internação, mas também ao prolongamento da internação do momento. Tá? Então, se existe alguma relação do evento com o procedimento, como que nós graduamos? É definitivamente relacionado. Então, é um derrame pericárdico relacionado ao procedimento de implante de marca-passo. Que intervenções foram feitas? Aqui são bem categóricas, então, assim, o tratamento de cada condição, isso já está bem definido, né? Então, derrame pericárdico vai ser feito a drenagem, né? Então, já se tem bem estabelecido a conduta. Mas o que a gente precisa aqui é classificar por grupos. Então, será que esse paciente ficou só em observação clínica ou regime ambulatorial? Será que ele precisou de tratamento medicamentoso e isso foi possível em regime ambulatorial? No caso de uma reprogramação do dispositivo, uma hospitalização para tratamento clínico ou uma hospitalização para tratamento cirúrgico, tá? Ou extensão de dias de internação para um tratamento. Então, a ideia aqui é simplificar, né? Então, é vocês selecionarem a opção que
que traz uma ideia geral do tratamento, porque a conduta ela já é bem estabelecida, né? Agora, esse passo aqui ele é importante, que é a parte de documentação crítica relacionada ao evento. Sabemos que para vocês que são de centros onde ainda não existe um prontuário eletrônico, ou está em fase de implementação, não tem para todas as etapas do atendimento, essa etapa vai dar um pouco mais de trabalho. Gostaríamos muito de contar com a colaboração de vocês dentro do que for possível, para que fossem anexados documentos que comprovassem aquele determinado evento. Documentos que poderiam ser desde a descrição cirúrgica, um laudo de ecocardiograma, uma própria evolução médica que vocês fizeram, então encaminhar em anexo, dá para anexar no nosso sistema, então qualquer tipo de documento, de preferência em PDF ou em formato de figura JPEG. Então resumo de alta, imagem de exames, porque isso faz parte da etapa de validação das informações do evento adverso. Isso é uma etapa bastante crítica para que seja atestado adequadamente a ocorrência desse evento. Uma vez feito isso, o último quadro a ser preenchido é o resultado final do evento adverso. Então, muitas vezes a gente vai estar com um paciente, vamos pensar num paciente com infecção, ele vai estar nessa etapa de em recuperação, em resolução, né, ou alguma outra condição. Então, aqui o que eu ainda vou pedir para a pessoa da informática fazer para a gente até sexta-feira é nos permitir reeditar esse campo. Por quê? Nesse resultado, no dia que vocês preencheram, pode ser que na próxima semana tenha um desfecho diferente. Então, eu vou pedir que seja nos dada autorização de fazer edição nesse campo de resultado, ou que pelo menos seja acrescentado novas informações se houver alguma modificação no andamento do evento adverso. Então, de preenchimento para os centros, seria isso. Mas aí tem a parte que nós vamos fazer, o comitê de eventos adversos. Então, explicar para vocês como que vai ser o nosso trabalho aqui. Então, todo evento adverso que tiver sido classificado como sério, evento adverso sério, segundo a padronização internacional, é aquele que atinge uma graduação maior ou igual a 3 naquela nossa tabela inicial. Então, ele é grave, de risco à vida ou fatal. Então, se ele preenche esses critérios, ele necessita ser avaliado por dois especialistas independentes. Então, nós temos aqui na equipe 2 especialistas independentes que vão avaliar todos os eventos que tiverem gravidade maior ou igual a 3. Então, de todos os centros, será direcionado a eles. Se os dados deles não forem concordantes, haverá uma reunião de consenso. A nossa meta é fazer uma reunião mensal com os especialistas, para que eles discutam com esses 2 especialistas e cheguem num consenso em relação à classificação dos eventos, em caso de discordância. O que eles vão avaliar? Já mostrarei a ficha para vocês. É mais em relação à classificação do evento e o grau de relação com a intervenção, se a documentação está bem preenchida, adequada. Se esses dados forem considerados, os dados fornecidos pelos centros, suficientes para caracterizar a situação, é feito o processo de adjudicação final e enviado aos centros uma conclusão. Então, vocês receberão por e-mail, então nós demos o e-mail de vocês para a equipe de TI, vai ser gerado um e-mail automático com o nome do paciente e um feedback do que aconteceu na avaliação daquele evento, que ela foi corretamente conduzida e que não há nenhuma pendência, tá? Em caso positivo, de não haver nenhuma pendência. No caso de haver alguma pendência, vocês receberão uma notificação como essa. Então, o paciente retornará para a caixa de entrada de vocês no Zuri, e vocês, ao clicarem sob o nome do paciente, vocês vão receber essa mensagem de que os dados foram insuficientes para adequada avaliação do evento, que é necessário que se anexe alguma documentação ou que seja feita a revisão dos dados que foram registrados, tá? Então, isso será enviado para vocês e esse paciente, novamente, as informações desse paciente novamente voltará para o comitê de avaliação de eventos adversos. Mas para evitar que isso ocorra, nós teremos um controle de qualidade antes de enviar para os especialistas. Então, antes de fazer que os especialistas parem e julguem o caso, o nosso
comitê irá ver todos os eventos. Agora não tem a ver só com gravidade, para fazer uma notificação de que o evento, se o evento está realmente descrito, né, de acordo com os padrões suficientes, se ele tem informações suficientes para sua caracterização, né, e se ele foi também adequadamente preenchido, se não há nenhuma pendência. Se tiver tudo ok, vocês recebem também um feedback nosso, que a gente acha que é muito importante dar esse tipo de feedback. Aqui só para exemplificar para vocês, então a ficha de avaliação do especialista, temos aqui o especialista 1 e 2, eles realizam exatamente a mesma ficha, né? E aí é visto o grau de concordância em relação aos 3 tópicos aqui. Se houver discordância, existe a necessidade de uma reunião de consenso, tá? Por fim, aqui uma tela do que a gente chama de GPS, que vocês acreditam que consigam visualizar lá do Zuri, onde em relação ao evento adverso, tem todas essas etapas que eu fui falando para vocês, estão todas definidas aqui num processo. Por exemplo, aqui é o controle de qualidade. O controle de qualidade tem o poder de decidir se aquele evento está bem registrado. Uma vez tendo decidido isso, acho que esse slide faltou para vocês, tá? Na apresentação que eu troquei ainda agora. Se estiver tudo ok, é feito a adjudicação final, tá bom? E aí depois é finalizado então o evento, dando um retorno para os centros. Esse era o último slide, e aqui só atualizando vocês em relação às nossas próximas sessões aí de treinamento. Então, conforme eu tinha mandado no e-mail ontem, a ideia é que nós estejamos juntos na semana que vem, no dia 13, para que vocês tenham uma semana aí de descanso, né, do contato aqui conosco, para testarem os sistemas. Então, testar o REDCap, testar o Zuri até semana que vem. Se tiver algum problema com login, manda para a gente, para que possamos checar qual é a dificuldade que está acontecendo. E aí, semana que vem, nós vamos fazer de novo um módulo interativo, onde a gente vai transmitir a nossa tela, agora com mais propriedade, para que vocês possam tirar dúvidas em relação à entrada de dados. O Lucas e a Tatiana estão gravando cada um vídeo também, de curta duração, para postar para vocês, para sanar a dificuldade que a gente teve na transmissão da nossa última reunião, que as telas diversas vezes apresentavam erro. Então, eles estão fazendo um vídeo bem direcionado para guiar vocês no cadastramento dos pacientes. E a próxima seria, e depois a gente teria uma nova reunião, somente em setembro. Então, a gente daria um espaço, vamos pensar, do nosso início até setembro de um mês, para que de fato vocês tenham tido a possibilidade de iniciar alguma coisa e tirarmos as dúvidas. Aí a meta de reuniões vai depender do andamento do estudo, mas nós não gostaríamos de perder o contato com vocês, a ideia é uma reunião mensal pelo menos, para que a gente pudesse ter um feedback de vocês, tirar dúvidas, vocês acrescentarem aí sugestões para nós, né? Então essa é a programação. Nosso e-mail continua o tempo todo aí disponível para vocês, também podem mandar mensagens aí pelo Skype se tiver alguma dificuldade, telefone também podem nos contactar. Agora abri aí para perguntas de vocês, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a parte de eventos adversos, alguma sugestão, estamos totalmente aí abertos para discutir com vocês. Se alguém quiser usar a câmera, o microfone, é só levantar a mão e escrever aí no chat que nós já liberamos o acesso. Algum comentário? O pessoal da Unifesp já começou a usar o sistema. Pessoal de Porto Alegre, vendo a Patrícia e Clarissa. Dr. Júlio César já começou a usar.
pessoal ainda vai, então, estão respondendo aqui que vão iniciar os testes nessa semana, a doutora Viridiana que ainda não começaram. Ótimo. Dr. Júlio César também vai começar na próxima semana, então aguardamos aí o início de vocês para que a gente possa tirar as dúvidas. Em relação aos eventos adversos, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Então a gente quis trazer, né, aqui com esse sistema, um modelo que é o que é feito lá fora, né, porque não dá hoje para falar de evento adverso sem você ter uma comprovação, sem ter um comitê que avalie esses eventos e que realmente testifique se esse evento tem ou não tem relação com a intervenção, e como a gente está aí com a ideia de fazer o modelo, né, de custo-efetividade para o Brasil, não tem como falar de custo sem falar de evento adverso, né? Então, a ideia de ter um sistema eletrônico é que facilitaria toda a revisão desses eventos, porque na prática, né, tem locais que toda essa documentação é mandada em papel. Então, ensaios clínicos conduzidos pela indústria, imaginem que a documentação ela chega em papel para os avaliadores. No Brasil, eles ainda não dispõem de um sistema eletrônico, né? Então, nossa ideia é testar para a nossa área e, quem sabe, no futuro, expandir para outras áreas, customizar a ferramenta para outras áreas aí da saúde e até mesmo, por que não, na área da assistência, né? Então, monitorizar um paciente com qualquer tipo de evento, né? Bom, legal aí que o Dr. Júlio e a doutora Veridiana acharam bem interessante. Vamos ver se vai funcionar, né? Como que vai ser o andamento da utilização dele. Da nossa parte aqui no complexo HC, por exemplo, uma vantagem que a gente tem por ter o prontuário eletrônico é que alguns eventos vão entrar para a gente automaticamente, né? Então isso vai nos facilitar. A gente está desenvolvendo um repositório de dados, então isso já está desenvolvido com o pessoal de TI. Todo paciente que for submetido a procedimento aqui no hospital, ele passa a ser monitorado, e se ele tiver uma passagem pelo pronto-socorro, um exame diagnóstico que não é costumeiramente solicitado por um portador de dispositivo, se ele passar em algum dos outros institutos, por exemplo, for passar lá no Instituto da Psiquiatria, Ortopedia, para tudo isso a gente vai receber alertas. E aí esses alertas eles podem já ser um início de um evento, né, um trigger para um novo evento. Então isso também nós vamos implementar aqui, né? E se algum hospital depois tiver prontuário eletrônico, a gente pode replicar a mesma metodologia. Tudo bem então por hoje, pessoal? Agradecemos aí a presença de todos vocês, a participação. Lembramos que o vídeo depois vai ser postado. Acho que o doutor Adão teve problema aí com o áudio no início, né? Então, pode ficar tranquilo que depois iremos postar o vídeo, mandar o link para vocês. Novamente, continuamos aqui atentos às dúvidas de vocês, qualquer necessidade para o estudo, estamos aqui à disposição. E nos vemos aí semana que vem. Então, uma boa tarde a todos, uma boa continuidade aí de semana e até quarta que vem.